7 ensinamentos bíblicos para fortalecer sua família e construir relacionamentos saudáveis em casa. Você já percebeu que muitas vezes o clima da nossa casa parece refletir exatamente o que está acontecendo dentro de nós? O silêncio pesado que paira após uma discussão. A distância entre olhares que antes se encontravam com ternura. O ambiente que já foi leve, agora carregado de tensão, como se algo invisível estivesse sempre à beira de explodir. Às vezes, não é a casa que está bagunçada, é a alma, e o lar apenas revela o que a alma grita em silêncio. A palavra de Deus diz em Provérbios 4:23, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Mas o que acontece quando não guardamos esse coração? Quando deixamos que a mágoa, o ressentimento, a pressa, o cansaço e a culpa se acumulem, eles transbordam. E quando transbordam, escorrem pelas palavras duras, pelos gestos impacientes, pelo isolamento. A alma ferida contamina o ambiente. E o que deveria ser refúgio, vira campo de batalha. O lar, antes de ser um espaço físico, é uma extensão do que habita em nós. Se estamos feridos, ferimos. Se estamos em paz, geramos paz. Por isso, a cura do lar começa na cura da alma. É inútil tentar colocar ordem nas coisas externas, quando por dentro tudo está em ruínas. Deus, em sua misericórdia, não começa organizando os móveis. Ele começa tocando no invisível. Ele sussurra no espírito, penetra as camadas da mente, resgata emoções esquecidas e inicia uma restauração que parte do mais profundo para se manifestar no visível. Talvez hoje sua casa esteja marcada por ausências. Ausência de riso, de presença, de toque, de oração. Mas essa ausência externa pode estar dizendo algo sobre uma ausência interna. Você também está sentindo falta de si, sentindo falta de Deus, sentindo falta de um tempo para respirar e se reencontrar com aquilo que realmente importa. O Espírito Santo quer te visitar hoje, não apenas como consolo, mas como revelação. Ele quer te mostrar que a maneira como você se relaciona em casa está diretamente ligada ao que você carrega no coração. As feridas que você tenta esconder acabam gritando nos momentos de conflito. As dores que você empurrou para o fundo surgem nos olhares frios, nas respostas secas, na dificuldade de amar com liberdade. Mas há cura, e ela começa com um olhar honesto para dentro. A boa notícia é que Deus não se assusta com sua bagunça interna. Ele não se afasta quando você está sobrecarregado. Pelo contrário, é nesses momentos que ele se aproxima com mais ternura. Como um pai que encontra o filho coberto de lama, Deus se agacha, olha nos olhos e diz: você não precisa continuar assim. Eu posso restaurar você. E através de você, restaurar sua casa. A restauração do lar começa com um coração rendido. Quando você se permite ser tratado por Deus, tudo ao seu redor começa a mudar. A forma como você fala, como você escuta, como você perdoa. A atmosfera espiritual da sua casa muda quando a alma começa a ser lavada pela graça, porque onde há cura interior, há espaço para o amor florescer de novo. Você não precisa esperar todos mudarem para que algo comece a ser diferente. Deus sempre começa com um. E talvez esse um seja você. Uma alma tocada por Deus se torna canal de cura para toda uma casa. E onde havia gritos, brotam orações. Onde havia silêncio, nascem diálogos sinceros. Onde havia frieza, surge calor humano. Tudo começa quando você deixa de lutar sozinho e passa a se abrir para a ação divina dentro de você. Hoje, o Espírito Santo te convida a olhar para dentro, a perceber que talvez o problema não seja só o outro, nem a rotina, nem o cansaço. Talvez seja um coração que precisa ser reorganizado, assim como a casa, não com culpa, mas com graça, com esperança, com verdade, com presença. E a presença que transforma tudo já está aqui. A pergunta que fica é: você está disposto a deixar Deus começar essa obra em você? O altar invisível, onde se perde ou se fortalece a presença de Deus. Toda casa tem um altar, mesmo que ninguém o veja, mesmo que nunca tenha sido nomeado.
Esse altar não é feito de madeira ou pedra, mas de hábitos silenciosos, atitudes repetidas, escolhas diárias. É nele que a presença de Deus se fortalece, ou se apaga. E a verdade é simples e profunda. O que ocupa o centro da casa define o espírito que governa o lar. Talvez você nunca tenha pensado nisso, mas repare. Onde estão sendo colocadas as maiores energias do seu dia? No medo constante de faltar algo, na pressa que rouba o diálogo, na irritação que vira rotina, ou na confiança silenciosa de que Deus cuida, sustenta e conduz. O altar invisível é alimentado todos os dias, mesmo sem palavras. Ele se fortalece com honra, escuta, oração, gratidão, e se enfraquece com indiferença, dureza, orgulho e ausência espiritual. A Bíblia nos ensina que Deus não habita em ambientes perfeitos, mas em corações rendidos. O Salmo 127 diz que, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Isso não é uma ameaça, é um convite. Um chamado para devolver a Deus o lugar central que muitas vezes foi ocupado por preocupações legítimas, mas excessivas. Trabalho, contas, responsabilidades, tudo isso é real. Mas quando ocupa o altar, rouba a paz. Há casas onde Deus é lembrado apenas nos momentos de crise, quando algo desmorona, quando o medo aperta, quando a dor se torna insuportável. Mas o altar não foi feito para emergências, foi feito para permanência, para constância, para comunhão diária. A presença de Deus não se sustenta com visitas ocasionais. Ela floresce quando há espaço preparado. E aqui, não estamos falando de religiosidade vazia. Não é sobre discursos espirituais, nem sobre aparência de fé. É sobre atmosfera, sobre o tom das conversas, sobre a forma como as decisões são tomadas, sobre o respeito entre os membros da casa, sobre a maneira como o erro é tratado. Tudo isso revela quem está sendo honrado no altar invisível. Psicologicamente, ambientes previsíveis e seguros geram descanso emocional. Espiritualmente, ambientes consagrados geram paz profunda. Quando Deus ocupa o centro, o lar se torna um lugar onde as pessoas podem baixar a guarda, onde não é preciso se defender o tempo todo, onde o coração encontra repouso. A presença de Deus regula o clima emocional da casa. Talvez hoje sua casa esteja espiritualmente cansada, não por falta de amor, mas por excesso de peso. Peso de expectativas, de cobranças, de responsabilidades não compartilhadas. Deus deseja aliviar esse peso, mas Ele só sustenta o que é entregue. O altar invisível precisa ser reorganizado, não com culpa, mas com decisão. Você não precisa mudar tudo de uma vez. O altar começa a ser restaurado com pequenos gestos conscientes. Um momento de silêncio, uma oração simples antes de dormir, uma palavra de gratidão dita em voz alta, um pedido de perdão feito com sinceridade. Esses gestos parecem pequenos, mas espiritualmente são profundos. Eles dizem ao céu: Deus tem lugar aqui. Quando o altar é restaurado, algo muda no ar. As discussões perdem força, o coração se acalma. A presença de Deus passa a ser percebida nos detalhes. E mesmo quando surgem problemas, eles não dominam o ambiente, porque há uma presença maior sustentando tudo. Talvez hoje Deus esteja te perguntando, em silêncio: quem está no centro da sua casa? O medo ou a confiança? A pressa ou a presença? O controle ou a entrega? O altar invisível está diante de você, e a decisão de restaurá-lo começa agora. Deus não exige perfeição. Ele pede espaço, e quando encontra espaço, ele transforma o lar em morada. A cultura do silêncio, como a ausência de diálogo, gera distanciamento afetivo. Existem casas onde o silêncio grita, onde as palavras foram substituídas por olhares frios, gestos apressados e portas fechadas. Casas onde se vive junto, mas sem presença. Onde há partilha de espaço, mas não de alma. Essa é a cultura do silêncio. Um sistema invisível que sufoca o afeto, apaga o brilho da convivência e transforma o lar em um lugar de sobrevivência, não de comunhão.
O silêncio emocional não nasce do nada. Ele é construído aos poucos, com palavras não ditas, mágoas guardadas, conversas interrompidas, escutas negadas. Ele se instala como defesa, e com o tempo se torna hábito, um hábito perigoso, porque esfria os vínculos mais sagrados. Quando deixamos de falar o que sentimos, quando evitamos o confronto necessário, quando nos calamos diante da injustiça ou da dor do outro, abrimos espaço para o distanciamento afetivo. A Bíblia nos mostra que Deus é um Deus de palavra. Ele cria com a voz. Ele restaura com promessas. Ele liberta com declarações. Ele nos chama para uma fé que fala, ouve, responde. Em Provérbios 18:21 está escrito: a morte e a vida estão no poder da língua. Isso não é apenas sobre palavras ofensivas, mas também sobre o silêncio que mata lentamente. A ausência de comunicação afasta até mesmo os que mais se amam. Dentro de casa, a ausência de diálogo tem um custo altíssimo. Filhos que crescem sem saber como o pai pensa. Casais que se acostumam a conviver como colegas de quarto. Pais que já não conhecem os sentimentos de seus filhos. Essa desconexão vai criando uma atmosfera de frieza, onde cada um vive em sua própria ilha emocional. E o pior, quando o silêncio se torna a norma, o barulho do conflito passa a parecer o único meio de comunicação possível. Mas Deus quer quebrar essa cultura. Ele deseja restaurar a escuta. Ele quer reacender o diálogo com verdade, amor e respeito. O lar foi criado para ser um lugar onde as emoções podem ser expressas sem medo, onde as dores encontram acolhimento, onde há espaço para a vulnerabilidade. E essa mudança começa com uma escolha simples, mas profunda: falar e ouvir. Psicologicamente, a escuta ativa é uma das formas mais poderosas de validar alguém. Sentir-se escutado é sentir-se amado. E no ambiente familiar, a escuta transforma. Uma pergunta feita com interesse sincero pode curar mais que muitos conselhos. 1. Me conta como você está. Dito com o coração aberto pode abrir portas trancadas há anos. Talvez você esteja em uma casa onde os diálogos se tornaram raros, onde cada um fala de si, mas ninguém realmente escuta o outro. Talvez você mesmo tenha se fechado, por medo, cansaço ou por experiências dolorosas do passado. Mas o Espírito Santo está te chamando para ser um instrumento de reconexão, para iniciar conversas que curam, para ouvir sem julgar, para falar sem acusar. Não espere o momento perfeito, não espere que o outro mude primeiro. Comece com um gesto pequeno, uma pergunta, uma escuta, uma aproximação. E se for difícil, ore antes. Peça que Deus abra o coração, que prepare o ambiente. Porque quando há intenção sincera, o céu colabora. Deus restaura lares a partir de conversas. Foi assim com Jesus e os discípulos. Foi assim com o pai e o filho pródigo. É assim ainda hoje. Quando abrimos espaço para o diálogo, abrimos espaço para o Espírito. E onde ele habita, a reconciliação, a restauração, a recomeço. Talvez a conversa que você está evitando seja justamente a ponte que Deus quer usar para curar o que foi quebrado. Corrigir sem ferir. A sabedoria bíblica na disciplina emocional. Corrigir alguém que amamos é uma das tarefas mais sensíveis que enfrentamos dentro de casa. Existe uma linha tênue entre ensinar e humilhar, entre orientar e ferir, entre formar e romper. E é nessa linha que muitos lares tropeçam. Corrigir sem sabedoria pode criar cicatrizes profundas, não no corpo, mas na alma. Mas quando a disciplina nasce do amor e é guiada pelo Espírito, ela se transforma em um ato de cuidado, não de opressão. A Bíblia é clara sobre a importância da correção. Em Hebreus 12:6 está escrito: porque o Senhor corrige a quem ama. A correção que nasce do amor tem como objetivo restaurar, alinhar, proteger. Mas quando a correção vem carregada de raiva, frustração ou desejo de controle, ela deixa de ser amor e se torna agressão disfarçada de autoridade. Muitos filhos foram moldados por gritos, humilhações e comparações que ainda ecoam em suas memórias.
Muitos casais carregam palavras duras ditas em momentos de ira, que até hoje criam distância emocional entre eles. Existe uma diferença profunda entre corrigir e punir. A punição visa castigar, a correção, transformar. A punição aponta o erro e marca o culpado. A correção ilumina o caminho e estende a mão. Dentro do lar, precisamos aprender a disciplinar com empatia. A dor que corrige precisa ser breve, clara, respeitosa e sempre seguida de afeto. Porque uma palavra dita sem amor pode fechar o coração por anos. Mas uma correção feita com ternura pode salvar uma vida inteira. A psicologia nos ensina que o tom da voz, a linguagem corporal e a postura afetiva são tão importantes quanto o conteúdo da fala. E o Evangelho nos lembra que a verdade deve ser dita com mansidão. Quando unimos essas duas sabedorias, a emocional e a espiritual, conseguimos criar um ambiente onde é possível errar sem ser condenado e onde a verdade não machuca, mas liberta. Dentro de casa, a forma como corrigimos ensina mais do que a correção em si. Pais que corrigem com respeito formam filhos que aprendem a respeitar. Cônjuges que se exortam com humildade constroem relacionamentos seguros. Irmãos que sabem confrontar em amor crescem juntos. A correção bíblica não é omissão, mas também não é violência. É firmeza com ternura, é justiça com misericórdia, é limite com presença. Talvez você tenha sido criado com dureza. Talvez a única forma de correção que conheceu foi a do grito, do castigo ou do silêncio punitivo. E talvez, sem perceber, tenha reproduzido esse padrão. Mas Deus quer te ensinar um novo jeito. Ele quer transformar a maneira como você se comunica nos momentos de tensão. Ele quer que, em vez de feridas, suas palavras deixem marcas de sabedoria. Que, em vez de afastar, sua disciplina aproxime. Que, em vez de medo, gere confiança. A correção feita no tempo certo, com o tom certo e o espírito certo, se torna um instrumento de cura. Porque todo ser humano precisa de direção, mas também precisa de dignidade. E quando a correção preserva a dignidade, ela gera frutos de paz. É isso que o lar precisa, não de regras que oprimem, mas de orientações que libertam. Não de imposições, mas de relacionamentos onde há espaço para crescer com segurança. Peça ao Espírito Santo sensibilidade, discernimento, autocontrole, que ele purifique sua motivação ao corrigir, que ele te lembre de que quem ama não grita, não humilha, não manipula. Quem ama educa com os olhos fixos em Cristo, o Mestre que ensinava com firmeza, mas também com compaixão. Dentro da sua casa, há pessoas que precisam da sua voz, mas também precisam da sua mansidão. Deixe que o amor conduza à verdade, e sua correção se tornará cura. Corações herdados, curando padrões emocionais transmitidos por gerações. Há dores que não começaram em você. Há reações que parecem automáticas, mas foram aprendidas antes mesmo de você ter consciência. Palavras que saem da sua boca, mas que você já ouviu dos seus pais, dos seus avós, de histórias que se repetem dentro da sua família como um roteiro invisível. Esse é o peso dos corações herdados. Ciclos emocionais que atravessam gerações e moldam comportamentos, crenças, medos e até a forma como amamos ou como nos afastamos do amor. A Bíblia fala dessas heranças. Em Êxodo 25, Deus menciona as consequências dos pecados que se estendem até a terceira e quarta geração. Mas a intenção não é condenar você por erros passados, é te despertar para a consciência de que há padrões que precisam ser quebrados, ciclos que precisam ser interrompidos. Há famílias onde o grito virou idioma, onde a ausência virou regra, onde o afeto virou fraqueza, onde o medo foi confundido com respeito, e tudo isso vai sendo passado adiante como uma herança silenciosa, mas devastadora. Você não escolheu como foi criado, mas pode escolher como vai continuar. Pode ser que tenha crescido em um ambiente sem abraços, sem palavras de incentivo, sem espaço para chorar. Pode ser que tenha aprendido a esconder o que sente, a resistir ao toque, a desconfiar de elogios. Mas isso não define quem você é. Isso apenas revela por onde Deus deseja começar a cura.
O Espírito Santo não apenas te consola, ele te revela. Ele te mostra de onde vêm certos impulsos, certos bloqueios, certas repetições, e com essa revelação, ele propõe restauração. Há feridas que você não causou, mas que Deus quer curar em você, para que não se repitam nos seus filhos. Porque quando você é curado, uma geração inteira é transformada com você. A psicologia chama isso de padrões intergeracionais. O Evangelho chama de redenção de história. Ambos concordam. O ciclo pode ser quebrado, mas é preciso consciência, coragem e fé. Fé para perdoar quem te formou com dor. Fé para não repetir o que você jurou que nunca faria. Fé para construir um novo tipo de família, não perfeita, mas desperta, curada, humana e espiritual ao mesmo tempo. Talvez você veja em si comportamentos que detesta. Talvez diga coisas que ouviu do seu pai e que jurou nunca dizer. Talvez não saiba como amar de outro jeito. Mas Deus sabe. Ele quer te ensinar um novo caminho. Ele quer moldar em você um coração livre para sentir, para expressar, para se entregar sem medo. E com isso, construir um lar onde os filhos não precisem se curar da infância que viveram. Você é chamado para ser o ponto de virada da sua família, para encerrar com amor o ciclo que começou com dor, para escrever uma nova história, onde a verdade e a ternura andam juntas, onde a força não está no controle, mas na compaixão, onde o amor não é negociado, é base, onde os corações não herdam feridas, mas bênçãos. Isso não acontece da noite para o dia, mas começa com uma oração sincera. Senhor, cura em mim aquilo que me ensinaram sem saber, me livra dos padrões que me prendem, me ensina a amar como o Senhor ama. Essa oração tem poder, porque Deus honra quem decide curar a história. Você não está repetindo um ciclo, está quebrando um. E cada vez que você age com consciência, cada vez que escolhe o perdão, cada vez que para escutar, você está reescrevendo o futuro da sua família. A mudança começou em você. E o céu está testemunhando isso. Quando o sucesso esconde a ausência, pais presentes, ainda que ocupados. Em muitos lares há comida na mesa, roupas limpas no armário, contas pagas em dia e um ritmo intenso de compromissos, responsabilidades e progresso. Mas por trás de tudo isso, existe um vazio que grita. O vazio da ausência emocional. São casas em que os pais oferecem tudo, menos a si mesmos. Onde a correria virou desculpa e o "depois a gente conversa" virou regra. Lares onde o sucesso cobre uma ausência que ninguém ousa nomear. Esse tipo de ausência é silenciosa. Ela não se nota nas tarefas cumpridas, mas nas conexões perdidas, nos abraços que não aconteceram, nas conversas que não foram aprofundadas, nos olhares que não se encontraram. A criança cresce, o cônjuge se distancia, e o tempo vai acumulando uma saudade que não tem objeto, uma saudade de estar junto de verdade. Muitos pais acreditam que estão amando seus filhos com excelência porque estão provendo tudo o que eles precisam. Mas esquecem que o que forma o caráter, o que molda a segurança emocional, o que ensina a amar, não são coisas, são presenças, são escutas sem pressa, são momentos gratuitos. É o pai que senta no chão. É a mãe que para o que está fazendo para olhar nos olhos. É o tempo sem objetivo, mas cheio de entrega. O Salmo 127 nos lembra que os filhos são herança do Senhor. Mas essa herança não se trata apenas de proteger, alimentar e conduzir. Trata-se de estar, de ser encontrado no coração do outro como uma presença confiável, firme, acessível. Não é a agenda cheia que fere. É o coração distante, porque quando há presença com entrega, até os minutos se tornam eternos. No fundo, muitos pais e mães carregam uma culpa silenciosa. Sabem que não estão presentes como gostariam, mas não sabem como sair da engrenagem. Acreditam que estão fazendo o melhor, e em muitos casos, estão mesmo. Mas há uma diferença entre fazer o melhor possível e fazer o melhor necessário. E o melhor necessário exige revisão de prioridades, exige coragem para dizer não a excessos que afastam. Exige fé para crer que um lar forte é mais valioso do que qualquer medalha de reconhecimento externo.
A psicologia mostra que a ausência afetiva dos pais, mesmo quando disfarçada de produtividade, pode gerar insegurança emocional, sensação de abandono e dificuldade em confiar nos outros. E espiritualmente, a ausência contínua enfraquece a conexão familiar, deixando espaço para que vozes externas moldem aquilo que só a intimidade familiar deveria formar. Mas nunca é tarde para reverter isso. Nunca é tarde para mudar a forma como se entrega a presença. Um jantar com celular desligado, uma conversa olho no olho, um pedido de desculpas, uma oração feita junto, um tempo marcado só para estar, sem distrações. O que transforma o lar não é a quantidade de tempo, mas a qualidade do encontro. Talvez hoje você perceba que está se ausentando sem perceber, que está presente fisicamente, mas emocionalmente distante, que os dias passam, mas sua alma não se encontra com quem você ama. O Espírito Santo quer te ajudar a voltar, a reconectar, a criar dentro de casa um espaço onde as pessoas possam respirar afeto sem precisar pedir por ele. Você não precisa desistir da sua missão profissional, mas precisa lembrar que sua missão espiritual começa dentro de casa. E que o que você constrói no mundo só tem sentido se houver uma família saudável para compartilhar. De que adianta conquistar tudo se o que mais importa estiver se perdendo aos poucos? Hoje é dia de voltar, de se permitir estar inteiro, de ser presente mesmo na ocupação, de criar momentos que fiquem na memória, porque sucesso de verdade é quando, ao final do dia, você olha ao redor e encontra olhares que sabem que são amados. A linguagem espiritual do toque e do olhar. Há curas que não vêm pelas palavras. Há reconciliações que não precisam de discursos longos. Existem momentos em que um simples toque de mão ou um olhar sincero é mais poderoso que qualquer conselho. Dentro do lar, onde os vínculos são mais profundos e os sentimentos mais expostos, o corpo também fala. E quando o coração está cheio da presença de Deus, até um gesto pode ser uma oração silenciosa. Jesus tocava os olhos do cego, tocava os leprosos que todos evitavam, tocava os corações com o olhar. Em cada encontro havia presença integral, corpo, alma, espírito. Ele nos ensinou que o amor também se expressa com as mãos estendidas, com um abraço inesperado, com o olhar que escuta sem palavras. Em Marcos 10:16 está escrito que Jesus tomava as crianças nos braços, impunha-lhes as mãos e as abençoava. Isso nos revela algo profundo. O toque pode abençoar, o olhar pode curar. A presença física, quando carregada de ternura, transforma o ambiente. Em muitos lares, o afeto físico desapareceu. Os abraços se tornaram raros. Os beijos foram substituídos por distrações. Os olhares se perderam entre telas. E com isso, os corpos se distanciaram, não por falta de espaço, mas por falta de intenção. Filhos crescem sem referências de carinho. Cônjuges convivem sem conexão. Irmãos vivem como estranhos. E tudo isso acontece lentamente, como quem apaga uma vela sem perceber. Mas quando o Espírito Santo reacende o amor, ele também reensina o toque. Ele nos conduz a estender a mão de novo, a acolher com os olhos, a curar com gestos simples. Ele nos devolve a sensibilidade espiritual de perceber quando alguém precisa de um abraço mais do que de uma resposta. Quando um silêncio acompanhado vale mais do que 1000 palavras mal colocadas. A neurociência comprova. O toque afetuoso libera a oxitocina, o hormônio do vínculo. Ele reduz o estresse, acalma o sistema nervoso e aumenta a sensação de segurança emocional. Mas muito antes da ciência, a Bíblia já mostrava que o toque, quando guiado pelo amor, é canal de bênção. E dentro de casa, esse canal precisa ser reativado. Talvez você tenha crescido em um lar onde não havia toque, onde ninguém se abraçava, onde o afeto era visto como fraqueza. Talvez você mesmo tenha aprendido a se proteger com a distância. Mas Deus quer te ensinar um novo jeito. Ele quer libertar você para tocar com amor, sem medo, sem reservas, para olhar com compaixão, para transmitir com seu corpo aquilo que o seu coração tem de mais puro, a graça dele.
E se houver barreiras, se o tempo tiver endurecido os gestos, comece devagar. Um toque no ombro, um abraço breve, mas sincero, um olhar que diz, estou aqui. O Espírito Santo se move nesses pequenos atos. Ele transforma a frieza em ternura. Ele cria caminhos onde o afeto havia sido soterrado pela rotina, pelo orgulho ou pela dor. Dentro do seu lar, há pessoas esperando por um toque de reconciliação, por um gesto de aproximação, por um olhar que diga, você ainda é importante para mim. E talvez esse gesto precise partir de você, não por obrigação, mas por decisão espiritual. Porque onde o amor é semeado, a cura floresce. Você pode ser o canal dessa restauração, com as mãos, com os olhos, com a alma inteira, porque no fim das contas, um lar saudável não é aquele onde tudo se resolve com palavras, mas aquele onde até o silêncio é cheio de amor. Vínculos espirituais. Como orar junto transforma o ambiente emocional do lar. Há uma diferença imensa entre morar com alguém e estar unido a alguém. Em muitos lares, as pessoas compartilham o mesmo teto, mas não o mesmo coração. Dormem sob o mesmo céu, mas vivem em mundos paralelos. As rotinas se cruzam, mas as almas não se tocam. É aí que a oração em família se torna mais do que um ato religioso. Ela se transforma num elo invisível que une, cura, fortalece e restaura os vínculos mais profundos do lar. Orar junto é mais do que fechar os olhos e dizer palavras. É alinhar corações diante de Deus. É se despir da pressa, do orgulho, do individualismo. É um encontro onde todos são iguais, carentes da mesma graça, frágeis diante do mesmo Pai, necessitados do mesmo perdão. A oração comunitária, mesmo que entre duas pessoas, cria uma atmosfera de entrega mútua, de reconexão espiritual e de restauração emocional. Jesus disse em Mateus 18, 19 e 20, se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Essa é a promessa mais poderosa sobre a oração em família. Ela não só movimenta o céu, ela também muda o ambiente da casa. A psicologia fala do ritual de conexão, momentos em que os membros da família compartilham experiências com intencionalidade emocional. E espiritualmente, a oração é o maior de todos os rituais de conexão, porque ela vai além das palavras. Ela toca as camadas da alma que nem mesmo a conversa alcança. Há feridas dentro de casa que não se explicam, mas que se curam quando todos se rendem juntos diante de Deus. Talvez você nunca tenha orado em voz alta com sua família. Talvez a vergonha, a distância emocional ou até traumas espirituais tenham tornado esse gesto difícil. Mas o Espírito Santo quer te encorajar. Comece simples, comece do jeito que está. Não é a eloquência que traz a presença, é a sinceridade. Uma oração com poucas palavras, mas com entrega verdadeira, vale mais do que discursos vazios. Quando a oração se torna parte da vida familiar, algo muda no invisível. A tensão emocional perde força. O orgulho dá lugar à humildade. A crítica cede espaço para a compaixão. E até as discussões mais difíceis se tornam mais leves depois que o ambiente foi regado com a presença de Deus. Orar junto não elimina os problemas, mas lembra a todos que eles não estão sozinhos, que há um Deus presente, atento, disposto a agir. E não pense que é preciso que todos estejam espiritualmente prontos para começar. Em muitas casas, a oração começou com um só, com alguém que decidiu ajoelhar sozinho, em silêncio, até que os outros perceberam que havia algo diferente ali. Até que o ambiente começou a mudar. E, um a um, os corações começaram a se abrir. Você pode ser essa pessoa. Aqui inicia, aqui insiste, aqui convida, aqui diz, vamos orar antes de dormir? Ou, posso orar por você agora? Pequenas frases que abrem portais espirituais, que quebram o gelo emocional, que chamam a presença de Deus para o centro da casa. E onde Deus está, nada permanece como antes. A oração em família é uma linguagem espiritual de aliança. Ela diz,
Nós escolhemos Deus juntos, e essa escolha fortalece os laços, aproxima os distantes, cura os que estavam calados e prepara o terreno para uma nova história. Se você deseja um lar mais leve, mais unido, mais cheio de amor, comece com uma oração. Porque onde há oração, o Espírito habita. E onde o Espírito habita, a casa se transforma. Lar como espaço terapêutico, onde todos podem falhar e ainda assim serem amados. O verdadeiro lar não é aquele onde tudo sai como planejado. Não é onde todos acertam o tempo todo, nem onde reina uma perfeição forçada que sufoca. O verdadeiro lar é onde há espaço para errar, e mesmo assim permanecer amado, onde a falha não anula o valor, onde o tropeço não vira sentença, onde a graça é maior do que a expectativa. Um lar saudável é, antes de tudo, um espaço terapêutico, um refúgio onde a alma pode respirar, aprender, recomeçar. Muitas casas se tornam ambientes de ansiedade porque se espera demais de todos. Espera-se que o pai seja sempre forte, que a mãe nunca se canse, que os filhos obedeçam sem questionar, que os sentimentos fiquem guardados para não atrapalhar. Mas o resultado disso é um lar cheio de tensão, onde cada um se esforça para não decepcionar e, ao mesmo tempo, se sente sozinho por não poder ser quem realmente é. Jesus não esperava a perfeição de seus discípulos. Ele os amou na dúvida, no medo, na fraqueza. Amou Pedro mesmo sabendo que ele o negaria. Amou Tomé mesmo com sua incredulidade. Amou a todos mesmo com suas imperfeições. E esse amor constrangeu, transformou, curou. É esse amor que deve habitar nossas casas. O amor que não desiste, que corrige sem esmagar, que abraça mesmo em meio à confusão. O Salmo 103:14 diz: pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Deus nos conhece em nossa fragilidade. E se Ele nos trata com misericórdia, por que nós dentro de casa tantas vezes tratamos o outro com dureza? Por que impomos perfeição, onde deveria haver apoio? Por que cobramos mais do que escutamos? A psicologia confirma: lares emocionalmente seguros produzem pessoas mais equilibradas, empáticas e resilientes. Mas essa segurança não vem de regras rígidas, nem de aparências. Ela nasce da confiança de que, mesmo falhando, você será escutado. Que mesmo se errar, não será excluído. Que suas emoções importam. Que sua presença tem valor, mesmo quando seu desempenho não é o ideal. Talvez você tenha crescido em um lar onde o erro era punido com frieza, onde era mais seguro se calar do que pedir perdão. Talvez você aprendeu que o amor precisa ser merecido. Mas a verdade do Evangelho te liberta disso. Porque em Cristo, o amor é oferecido primeiro. Ele não espera você acertar para te acolher. Ele te acolhe para que você tenha força de tentar de novo. Sua casa pode ser assim. Pode ser o lugar onde os erros não se tornam etiquetas, mas portas de aprendizado. Onde um pedido de perdão é mais importante do que uma justificativa. Onde o perdão é mais frequente do que a acusação. Onde a graça circula pelos corredores como um perfume que cura. E isso começa com uma decisão simples, mas poderosa: humanizar o lar. Permitir que as pessoas sejam quem são. Permitir que você também seja quem é. Assumir a própria vulnerabilidade e, com isso, abrir espaço para que o outro também abaixe as defesas. A cura começa quando o medo de ser rejeitado vai embora. Quando o amor se torna maior do que a vergonha. O Espírito Santo quer habitar um lar onde há verdade, onde as máscaras caem, onde os abraços não são condicionais, onde a aceitação não depende do desempenho. Esse é o lar que cura, o lar que restaura, o lar que reflete o céu. Talvez seja a hora de você olhar para dentro e perguntar: minha casa é um lugar seguro? As pessoas aqui sabem que podem falhar e continuar amadas? Eu mesmo me permito errar, pedir ajuda, recomeçar? Se a resposta for não, comece hoje a construir esse novo espaço. Um espaço onde o amor cobre a multidão de falhas, onde a graça é o idioma falado. Onde Jesus é o centro, não como ideia, mas como presença viva que acolhe, transforma e permanece. A bênção do não, ensinando limites com amor e propósito.
Há um tipo de amor que não diz sim para tudo. Um amor que, ao invés de satisfazer todos os desejos, ensina o valor da espera, da frustração, da renúncia. Um amor que sabe dizer não, e mesmo assim, permanece cheio de ternura. Esse é o amor que estabelece limites, e limites, dentro de casa, são bênçãos disfarçadas. São muros que protegem, sinais que orientam, fronteiras que educam. No mundo atual, dizer não parece impopular. Muitos pais têm medo de frustrar seus filhos. Muitos casais têm medo de impor limites por medo do conflito. Mas um lar sem limites vira terra emocional sem lei. E onde não há direção, reina a confusão. O que começa como liberdade acaba se tornando desordem. O que era cuidado vira permissividade e os vínculos se enfraquecem. A palavra de Deus nos ensina que o amor verdadeiro corrige. Em Provérbios 3:12 está escrito: porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Deus não diz sim para tudo. Ele sabe que há desejos que nos afastam do propósito, que há caminhos que parecem bons, mas levam à destruição. O mesmo princípio se aplica aos relacionamentos dentro de casa. Dizer não com firmeza, mas com afeto, é uma forma de proteger sem ferir. É mostrar que o outro importa tanto que você se preocupa com os impactos futuros daquela escolha. É ensinar que o mundo não gira em torno de vontades, mas de responsabilidade. É formar caráter. É preparar o coração para lidar com a vida real, onde nem tudo será permitido, nem tudo será imediato, nem tudo será possível. Muitos filhos, quando crescem em ambientes sem limites, tornam-se adultos inseguros, com dificuldades em lidar com frustrações, desorganizados emocionalmente. Muitos casais, quando evitam limites saudáveis, acabam entrando em padrões de desrespeito, invasão, excesso ou distância. E tudo isso poderia ser evitado com a prática contínua do não que ama, do não que instrui, do não que constrói. Mas é preciso sabedoria. O não pode ser vingativo, impaciente ou autoritário. Ele precisa ser explicado, contextualizado, sustentado com coerência. Ele precisa ser dito com olhos que ainda acolhem, com palavras que ainda respeitam. Quando o limite vem acompanhado de amor, ele é aceito com mais facilidade. Quando vem do descontrole, gera resistência, revolta e medo. O Espírito Santo deseja nos ensinar a colocar limites com a mesma sabedoria que Deus usa conosco. Ele nos limita por amor, nos impede por zelo, nos disciplina por cuidado, e ainda assim permanece perto, envolto em graça. Dentro do seu lar, esse equilíbrio pode e deve existir. Um espaço onde o sim e o não convivem com harmonia, onde há direção, mas também afeto, onde há firmeza, mas nunca frieza. Talvez você precise rever os limites da sua casa. Talvez esteja permitindo demais e isso esteja gerando desordem. Ou talvez esteja sendo rígido demais e isso esteja ferindo. Em ambos os casos, a sabedoria do alto pode te orientar. Peça discernimento. Ore antes de impor um limite. Pergunte ao Senhor: esse não é necessário? Ele está sendo dito com amor ou com raiva? Limites bem colocados abençoam os relacionamentos. Eles criam uma estrutura emocional onde todos sabem até onde podem ir e onde podem descansar. Eles ensinam que amor também é proteção, que liberdade também é responsabilidade e que dizer não pode ser uma das formas mais profundas de amar. Seja firme, mas seja doce. Seja claro, mas seja presente. Ensine mesmo quando for difícil. Corrija mesmo quando houver resistência. E nunca se esqueça, o não que você dá hoje pode ser o sim que salvará seu lar amanhã. A voz do Espírito no caos, discernindo a paz em meio às brigas familiares. Nem sempre o problema é a falta de amor. Às vezes, o que sufoca uma casa é o excesso de palavras ditas sem direção. É a tempestade emocional que se instala quando cada um tenta vencer uma discussão ao invés de vencer o orgulho. São vozes elevadas, portas fechadas, silêncios carregados, culpas lançadas de um lado para o outro como pedras. Em meio a esse cenário,
Parece impossível ouvir qualquer outra coisa, mas é justamente ali que o Espírito Santo quer falar, no meio do caos, no meio da confusão. Na hora em que todos gritam, ele sussurra. A voz do Espírito não compete, ela não invade, ela espera espaço, e muitas vezes ela se manifesta como um desconforto no coração logo depois de um grito, como uma lágrima que cai depois da rigidez, como aquela sensação incômoda de que algo precisava ter sido feito de outro jeito. É nesses momentos que ele está dizendo: respira, volta, reconstrói, recomeça. O Salmo 46:10 nos convida a um lugar interior que poucas famílias têm visitado. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietar não é calar por fora, é silenciar por dentro, é desarmar a alma, é sair da lógica do ataque e da defesa e entrar na dinâmica da escuta. Em vez de reagir, ouvir. Em vez de provar um ponto, discernir o tempo. Em vez de vencer a briga, preservar o vínculo. Dentro de casa, quando os ânimos se exaltam, a presença de Deus parece distante. Mas não porque ele se ausenta, é porque estamos ocupados demais tentando ter razão. O ego fala alto, o medo grita, a raiva domina e a alma se fecha. Mas o Espírito Santo não desiste. Ele procura corações sensíveis. Ele busca um entre todos para dizer: se você baixar a voz, eu aumento a minha presença. Psicologicamente, o ambiente de conflito constante gera estados de alerta no corpo. A mente entra em modo de sobrevivência. As emoções se tornam defensivas e, aos poucos, a casa deixa de ser lugar de descanso. Mas, espiritualmente, há uma solução. Aprender a identificar o momento exato em que a atmosfera começa a mudar e, ao invés de alimentar o fogo, abrir espaço para a paz. Talvez você seja essa pessoa, a que percebe antes, a que sente que está tudo prestes a desandar, a que carrega o desconforto após cada briga. Isso não é fraqueza, é sensibilidade espiritual. É um chamado para ser um pacificador. Jesus disse: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Pacificador não é quem evita conflitos, é quem leva Deus para dentro deles. Você pode ser aquele que, em vez de responder com grito, responde com silêncio maduro. Que, em vez de lançar palavras duras, escolhe recuar em amor. Que, em vez de acusar, ora. Que, em vez de querer ter razão, busca reconciliação. E, com isso, abre espaço para que a presença de Deus reine onde antes reinava a confusão. Mas isso exige prática, disciplina emocional, intimidade com o Espírito. Não é fácil manter a calma quando tudo ao redor está em ebulição. Mas com o tempo, o seu exemplo começa a influenciar o ambiente. O seu silêncio se torna mais eloquente que muitos discursos. A sua mansidão começa a desarmar os orgulhos. A sua paz interior se torna convite para um novo tipo de convivência. E quando isso acontece, a casa muda. Não porque os problemas desapareceram, mas porque agora existe uma presença maior governando as emoções. Uma voz mais sábia ditando o ritmo. Uma luz acesa em meio à tempestade. A voz do Espírito não apenas traz paz. Ela ensina a construí-la, a sustentar e a semear, até que o caos se torne solo fértil para um novo começo. Se hoje a sua casa está marcada por brigas, saiba, o Espírito Santo quer ser a nova voz entre vocês. Uma voz que restaura, que consola, que reconcilia. Basta que alguém decida escutar. A arte de pedir perdão sem justificativa. Pedir perdão é um dos atos mais espiritualmente poderosos e, ao mesmo tempo, um dos mais difíceis dentro de casa. Porque pedir perdão exige renúncia. Exige colocar o coração acima do orgulho. Exige olhar para o outro não como adversário, mas como alguém que foi ferido. No entanto, o maior desafio não é dizer "me perdoa", é dizer "me perdoa", sem tentar se justificar, sem explicar demais, sem procurar um culpado paralelo, sem suavizar a própria responsabilidade. Justificar-se é um instinto natural. É uma tentativa de proteger a própria imagem, de evitar a sensação desconfortável de falhar, de equilibrar a balança. Mas, espiritualmente, a justificativa rouba a força do perdão.
Ela transforma um gesto de humildade em um discurso de defesa. Ela fecha portas que só o arrependimento pleno poderia abrir. A Bíblia nos mostra um modelo diferente. Davi, quando confrontado por seu erro, não apresentou justificativas. Ele disse apenas: "Pequei contra o Senhor." Não tentou explicar, racionalizar ou suavizar sua culpa. Apenas assumiu. E porque assumiu sem reservas, encontrou misericórdia sem medidas. O perdão pleno só desce sobre corações que se rendem por inteiro. Dentro de casa, o perdão sem justificativa tem um poder quase terapêutico. Ele reconstrói pontes que estavam queimadas, acalma tempestades internas, quebra ciclos de defensividade. Porque quando alguém diz "eu errei" e me dói saber que te feri, o outro finalmente encontra espaço para baixar a guarda. O coração relaxa, a alma abre um pequeno espaço para a cura entrar. A psicologia também confirma: relacionamentos saudáveis não nascem da perfeição, mas da capacidade de reparar rupturas. A vulnerabilidade sincera gera confiança, e a confiança cria intimidade. Mas nada disso acontece quando o pedido de perdão vem acompanhado de "mas". O "mas" invalida, anula, diminui. Ele diz sem palavras: "Eu reconheço a dor, mas não tanto assim." Talvez você tenha sido criado em um ambiente onde ninguém pedia perdão, onde os erros eram engolidos, onde o silêncio substituía a reconciliação. Talvez você nunca tenha visto um pedido de perdão verdadeiro. E por isso, quando tenta, sente dificuldade. Parece estranho, parece fraco, parece perigoso. Mas, espiritualmente, é o contrário. Pedir perdão é força, é maturidade, é coragem, é beleza. E dentro da família, esse gesto muda tudo. Muda o tom das conversas, muda a forma como as discussões terminam, muda a disposição para amar de novo. Quando um pai pede perdão ao filho, ele ensina mais do que qualquer sermão. Quando um cônjuge assume seu erro sem defesa, ele abre espaço para uma intimidade mais pura. Quando irmãos se reconciliam sem tentarem ter razão, eles constroem memórias que serão guardadas para sempre. Talvez haja alguém dentro da sua casa esperando por um pedido de perdão que nunca chegou. Talvez esse alguém seja você. Talvez, no fundo, você saiba exatamente qual foi a ferida que causou, mas o orgulho te impediu de voltar. Talvez a paz que falta na sua casa dependa apenas disso, de um coração disposto a se retratar com humildade. O Espírito Santo está pronto para te ajudar. Ele te dará palavras quando você não souber o que dizer. Ele aquietará seu coração quando o medo de se expor aparecer. Ele te dará graça para pedir perdão do jeito certo, simples, direto, sincero, sem justificativa, sem rodeios, apenas verdade. E quando esse perdão for liberado, algo no ambiente vai mudar. O peso vai cair, a distância vai diminuir, a ferida vai começar a fechar. Porque onde há humildade, Deus derrama cura, o poder de declarar vida sobre quem já foi ferido. Há palavras que entram como lâminas e permanecem anos dentro da alma. E há palavras que entram como bálsamo e começam a curar imediatamente aquilo que ninguém conseguia tocar. Dentro de casa, onde as emoções são mais expostas e os vínculos mais sensíveis, as palavras têm um poder ainda maior. Elas podem construir identidades ou quebrá-las. Podem fortalecer corações ou destruí-los. E quando alguém já foi ferido, a palavra certa, dita com a motivação certa, pode ser o início de uma transformação profunda. A Bíblia é clara sobre o impacto daquilo que declaramos. Em Provérbios 18:21 lemos: "A morte e a vida estão no poder da língua." Não é metáfora, é realidade espiritual. Cada palavra que dizemos tem peso eterno. Jesus chamou pessoas pelo que elas podiam ser, não pelo que tinham sido. Ele olhou para Pedro, instável e impulsivo, e o chamou de rocha. Olhou para Zaqueu, rejeitado e envergonhado, e o chamou pelo nome. Olhou para a mulher samaritana, marcada pela reprovação social, e a chamou para a adoração verdadeira. Ele sempre declarou vida sobre aqueles que carregavam dor. Dentro da sua casa,
Alguém pode estar esperando por isso sem saber, esperando ser visto além da falha, esperando ser chamado além do rótulo que recebeu, esperando que alguém que ama tenha coragem de declarar aquilo que Deus vê, e não apenas aquilo que a ferida mostrou. Palavras de afirmação não são elogios vazios, são sementes espirituais. Elas entram no coração e começam a reconfigurar a identidade por dentro. A psicologia chama de internalização positiva. A Bíblia chama de cura. Talvez seu cônjuge tenha carregado por anos palavras duras ou ausência de reconhecimento. Talvez seus filhos lutem para acreditar que são bons o suficiente. Talvez irmãos ou pais tenham construído sobre si uma autoimagem cheia de culpa, medo ou inadequação. Quando você declara vida, algo sobrenatural acontece. Você se torna cooperador com o Espírito Santo na obra de restauração emocional do outro. Declarar vida é dizer: eu vejo o que Deus vê em você. É lembrar alguém do valor que tem. É trazer à superfície aquilo que a dor tentou enterrar. É reacender dignidade. É fortalecer esperança. É curar memórias que ainda sangram no silêncio. E isso não exige discursos longos. Às vezes basta dizer: eu acredito em você. Eu estou aqui. Você não é o seu erro. Você tem valor. Você é amado. Essas palavras, quando ditas com sinceridade, quebram cadeias invisíveis. Porque a ferida emocional, quando não é tratada, cria um filtro. A pessoa ouve tudo através dela. Mas quando alguém insiste em falar vida, esse filtro começa a se dissolver. A alma começa a acreditar de novo. A esperança volta a respirar. A luz entra pelas brechas. E é importante entender: declarar vida não nega a realidade nem ignora problemas. Declarar vida é afirmar o que Deus pode fazer apesar das falhas. É enxergar o processo. É valorizar o potencial. É cooperar com o céu. Talvez aquilo que sua família mais precisa hoje não seja de soluções imediatas, nem respostas prontas, nem discursos de correção. Talvez precise de palavras que reergam, que levantem a cabeça, que curem, que lembrem a cada um que Deus ainda escreve histórias de redenção dentro das casas. O Espírito Santo quer usar sua voz como instrumento de cura. Ele quer que suas palavras sejam ponte, não pedra. Luz, não peso. Cura, não lembrança de dor. Abra os lábios com sabedoria. Deixe o amor guiar sua fala. Permita que, por meio de você, o sopro de Deus alcance quem já se sentiu quebrado demais para acreditar de novo. Porque quando você declara vida, você participa diretamente da reconstrução de um coração. Um novo lar começa hoje. O Espírito Santo quer fazer morada em sua casa. Toda transformação verdadeira começa quando alguém decide abrir espaço para Deus. Não quando todos mudam ao mesmo tempo. Não quando os conflitos se resolvem por completo. Não quando a rotina se acalma. A mudança começa com um coração que diz: Senhor, eu quero um novo lar. Começa em mim. A partir desse ponto, o Espírito Santo encontra uma porta aberta. E quando ele entra, nada permanece como antes. O Espírito Santo não reforma casas do lado de fora. Ele transforma atmosferas. Ele muda o que não se vê, para que o que se vê seja renovado. Ele toca pensamentos, suaviza palavras, amolece corações endurecidos pela mágoa, reordena emoções que estavam descontroladas, restaura vínculos que o tempo tentou quebrar. Ele visita memórias, cura traumas, restaura percepções. Ele sussurra paz onde havia barulho. Ele traz vida onde havia desgaste. Ele acende esperança onde havia cansaço. O lar começa a mudar quando o espírito encontra alguém disposto a render o próprio orgulho. Um coração que decide perdoar. Um coração que volta a orar. Um coração que escolhe falar com amor. Um coração que pede perdão. Um coração que age diferente, mesmo quando o outro ainda não mudou. Esse é o início de toda a restauração. Deus encontra um coração disponível e, por meio dele, alcança toda a casa. Josué disse: Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas antes de ser uma declaração coletiva, foi uma decisão pessoal. Ele decidiu por todos.
e Deus honrou sua decisão. É assim até hoje. Quando um decide servir, orar, perdoar, mudar, insistir, recomeçar, o ambiente espiritual se reorganiza. A luz começa a entrar pelas frestas, a graça começa a escorrer pelos diálogos. A presença de Deus começa a se tornar visível nos detalhes. Talvez sua casa esteja marcada por silêncios longos, por brigas repetidas, por distâncias que parecem irreversíveis. Talvez você olhe para sua família e pense: não tem mais jeito. Mas o Espírito Santo te responde agora: eu ainda estou aqui. Ele não desiste da sua casa. Ele não desiste da sua história. Ele não desiste das pessoas que você ama. E ele não depende da disposição de todos para começar. Ele precisa de um coração disposto, uma alma aberta, uma oração sincera. E se você chegou até aqui, é porque talvez esse alguém seja você. Hoje Deus te convida a fazer do seu lar um lugar de encontro, não de fuga. Um lugar de cura, não de tensão. Um lugar onde a presença dele seja mais forte do que qualquer conflito. Onde a paz seja mais frequente que o silêncio. Onde o amor seja mais contínuo que a rotina. Onde o perdão seja mais rápido que o orgulho. Onde a graça circule com liberdade entre todos os cômodos. E isso não exige perfeição. Exige entrega, exige sensibilidade. Exige a coragem de abrir mão de velhos padrões e permitir que o Espírito escreva um novo capítulo. Ele não precisa que você tenha todas as respostas. Ele precisa apenas do seu sim. Agora respire fundo. Sinta o que Deus está fazendo neste momento. Ele está tocando seu coração enquanto você ouve essas palavras. Ele está movendo algo dentro de você. Ele está preparando sua casa para uma nova estação. Uma estação de reconciliação. Uma estação de cura profunda. Uma estação de amor restaurado. Uma estação de graça sobre graça. Um novo lar não começa quando tudo está resolvido. Começa quando alguém decide que Deus será bem-vindo. E hoje, Ele está batendo à porta.